Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos muito felizes por ter recebido esse convite dos Semeadores do Bem, Centro Espírita na cidade de Itumbiara, Goiás, para o estudo deste dia de hoje. Meu nome é Yara Ferreira e sou filha de Cida Baiana. Até daqui a pouco. O nosso estudo de hoje será sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, dos itens 1 ao 11. Um dos grandes atributos de Deus é que ele é soberanamente bom e justo. Sendo ele soberanamente bom e justo, como é que nós poderíamos explicar essas diferenças no nosso mundo? Alguns nascem ricos, outros pobres, uns bonitos, outros nem tanto. Alguns doentes, outros sadios. Uns morrem muito novos, outros morrem muito velhos. Como nós poderemos explicar onde está essa bondade se existe tanta diferença na nossa vida, no nosso mundo de provas e expiações? Nós tivemos a notícia, através da doutrina espírita, que fomos criados simples e ignorantes e que, sendo simples e ignorantes, nós temos uma progressão, ou seja, nós vamos a cada etapa, cada vida, né? Nós vamos crescendo e evoluindo. E um dos grandes ensinamentos da doutrina espírita é a reencarnação. A reencarnação é o retorno do espírito a um novo corpo formado para ele. E essa reencarnação é a única prova que nós temos da justiça de Deus, porque ela nos ensina que a cada existência nós vamos nos melhorando cada vez mais. E é através dessas vidas sucessivas que nós vamos expurgando de nós os nossos vícios e buscando para nós virtudes. Na antiguidade, na época em que Jesus viveu entre nós, os judeus também acreditavam na reencarnação, só que eles não sabiam explicar muito bem como isso se dava. E tinha o nome de ressurreição, ou seja, eles acreditavam que a pessoa morria e ressuscitava aquele mesmo corpo, que nós sabemos pela ciência atual que isso é impossível, que quando nós morremos ou desencarnamos, como nós espíritas falamos, o nosso corpo entra em decomposição e se transforma em outra matéria. E isso é humanamente impossível, essa matéria se recompor e voltar a viver. Então era essa a visão que eles tinham. Eles acreditavam, mas não sabiam explicar exatamente como isso acontece, como nós conseguimos conceber hoje. E em algumas passagens do Evangelho de Jesus, nós ouvimos falar sobre isso. Quando um dos discípulos, ele chega até os discípulos e pergunta: que dizem os homens que eu sou? Isso está no Evangelho de Mateus, dos itens dos capítulos 6 a 9. Ele diz assim, os apóstolos respondem: uns dizem que o Senhor é Elias, outros Moisés, ou um dos antigos que veio para nos relembrar. E João responde, né? Ele pergunta para João: e tu? Quem eu sou? Ele responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí ele responde: não foi você que disse isso, mas o meu Pai que te inspirou. Ou seja, a espiritualidade maior intuiu João para responder que Jesus não era nenhum dos profetas antigos ressuscitado como ele acreditava, né? Ou seja, que tinham voltado à vida, mas sim o Filho de Deus vivo que veio para nos ensinar a lei de amor. E essa lei de amor é a primeira palavra do Evangelho de Jesus, é o amor, do dicionário divino, né? É a palavra amor, é a primeira palavra do dicionário divino. E a segunda palavra do dicionário divino, que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala da lei de amor, é a reencarnação. Porque a reencarnação prova exatamente que Deus é misericordiosamente bom e justo. E somente assim nós concebemos essas diferenças que nós temos no mundo.
desde que o mundo existe, né? Essas diferenças de inteligência, de aptidão, de saúde, de doença, de alegria, de tristeza. O que nós não temos numa vida, teremos em outra. E o que malbaratamos em uma vida, nós teremos a carência em outra. Essa é a lei de reencarnação. Que também temos a lei de ação e reação. Para cada ação que nós fazemos, existe uma reação correspondente. Outra passagem interessante do Evangelho de Jesus a respeito da reencarnação é a passagem do encontro dele com Nicodemos. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que? És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale as coisas do céu? João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Esse encontro entre Jesus e Nicodemos é muito interessante, porque ele esclarece Nicodemos, né, que não consegue entender a dimensão do ensino que Jesus estava pregando naquela hora. E aí ele fala que é preciso nascer da água, né, e do Espírito. E algumas religiões na atualidade acham que quando se fala nascer da água, é o batismo. Quando na realidade, quando ele refere a nascer da água e do Espírito, quer dizer, porque nosso corpo, ele tem 80% de água, né? Então seria, esse nascer da água seria o corpo, e nascer do Espírito é a nossa alma que reencarna, né? E ele fala também que o Espírito sopra onde quer, que a gente não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Nós não sabemos quando o Espírito foi criado, mas sabemos que ele veio do mundo espiritual, passa uma temporada aqui na carne e depois retorna ao seu mundo de origem, para ver o quanto progrediu, o quanto cresceu, o quanto aproveitou ou não a reencarnação. As vidas sucessivas têm para nós o consolo de que Deus é Pai, é bom e é justo, porque nos dá, através dessas vidas sucessivas, a oportunidade de evoluir, de crescer, de nos tornarmos melhor. Uma única vida seria insuficiente para adquirirmos todo o conhecimento que se faz necessário para que um dia nós possamos nos tornar espírito puro. Como a espiritualidade maior diz, que o anjo um dia já foi átomo, e o átomo um dia será anjo. Ou seja, ao nascermos simples e ignorantes, caminhando através das vidas sucessivas, nos tornaremos espíritos puros. E
o ensinamento de Jesus naquela época, as pessoas não conseguiam entender. Foi preciso que o Consolador prometido viesse para nos fazer recordar todas as lições do Cristo e a colocarmos em prática no nosso dia a dia. Para encerrar o nosso estudo, que está no capítulo 4, no Evangelho segundo o Espiritismo, do item 1 a 11, corpo e espírito. O espírito pensa, o corpo expressa. O espírito sente, o corpo absorve. O espírito vibra, o corpo plasma. O espírito oculta, o corpo revela. Trecho do livro O Algodão e o Bisturi, de Cleito Levi, psicografia pelo Espírito Augusto. Que possamos sempre agradecer a dádiva divina da reencarnação, uma forma de ressurgirmos em várias oportunidades, em corpos diferentes, com a esperança de dias e mundos melhores. Muito obrigada, certo, mãe? Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Até a próxima.